O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. O chamado às criaturas à ordem, a seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 2, capítulo 18, 2 de maio de 1899. Como na igreja está refletido todo o céu. Esta manhã Jesus dava muita compaixão. Estava tão aflito e sofredor que eu não me atrevia a lhe fazer alguma pergunta. Nos olhávamos em silêncio. De vez em quando me dava um beijo e eu a ele. E assim continuou a fazer-se por algumas vezes. A última vez me fez ver a igreja dizendo-me estas palavras: Na minha igreja está representado todo o céu. Assim como no céu, uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos, de diferentes condições, ordens e méritos. Assim, na minha igreja, uma é a cabeça, que é o Papa, e até na tiara que rodeia sua cabeça está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que dessa cabeça dependem. Ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um, segundo o seu grau, tem um ofício que lhe foi dado, e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz, dão trevas. Quantos destroços fazem na minha igreja! Enquanto Jesus assim me dizia, vi o confessor junto a ele. Jesus, com seu olhar penetrante, olhava-o fixamente. Depois, dirigindo-se a mim, disse-me: Quero que tenha plena confiança com o confessor, mesmo nas mínimas coisas, tanto que entre eu e ele não deve haver diferença alguma, porque na medida de sua confiança e da fé que der às suas palavras, assim eu entrarei em contato. No momento em que Jesus dizia estas palavras, lembrei de certas tentações do demônio que havia produzido em mim um pouco de desconfiança. Mas Jesus, com seu olho vigilante, de imediato me tomou novamente junto a si. E nesse mesmo instante, senti-me a tirar de dentro de mim essa desconfiança. Seja sempre bendito o Senhor, que tem dado tanto cuidado desta alma tão miserável e pecadora. Capítulo 19, 6 de maio de 1899. Luísa procura Jesus entre os anjos. Esta manhã quase não se fez ver Jesus. Minha mente a sentia tão confusa que quase não compreendia a perda de Jesus. Naquele momento me senti circundada de muitos espíritos. Talvez fossem anjos, mas não sei dizê-lo com segurança. Enquanto me encontrava no meio deles, de vez em quando me punha a indagar. Pois, quem sabe, talvez pudesse ouvir o hálito do meu amado, mas por mais que fizesse, não advertia nada que indicasse que ali estava meu amante bem. Quando, de repente, de trás das costas, senti vir um sopro doce. Súbito gritei: Jesus, meu Senhor! Ele respondeu: Luísa, o que queres? Jesus, meu lindo, venha, não fique atrás de minhas costas, porque não posso te ver. Estive toda esta manhã te esperando e indagando.
pois talvez tivesse podido te ver no meio destes espíritos angélicos que rodeavam a cama. Mas não tive êxito. Por isso, me sinto muito cansada, porque sem ti não posso encontrar repouso. Vem para repousar juntos. Assim, Jesus se pôs junto a mim e me sustentava a cabeça. Aqueles espíritos disseram: Senhor, quão rapidamente te conheceu, não pela voz, mas com o sopro logo te chamou. Jesus respondeu-lhes: Ela conhece-me a mim, e eu conheço a ela. Ela é-me tão querida como me é querida a pupila dos meus olhos. E enquanto assim dizia, encontrei-me nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que senti estando naqueles olhos puríssimos? É impossível expressá-lo com palavras. Os próprios anjos ficaram surpreendidos. Capítulo 20. 7 de maio de 1899. Da pureza de intenção e da verdadeira caridade. Enquanto no dia fiz a meditação, Jesus continuava a fazer-se ver junto a mim e disse-me: Minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas, como por um vestido, e à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com que se fazem, assim me dão mais esplendor, e eu lhes darei mais glória, tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo mundo, para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos e o modo como eu os honro a eles. Então, tomando um ar mais aflito, acrescentou: Minha filha, o que será de tantas obras, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por um costume e com fins de interesse? Qual não será a sua vergonha no dia do juízo, ao ver tantas boas obras em si mesmas, mas murchas por sua intenção, que em vez de dar-lhes honra como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Por um momento, Jesus fez silêncio, e eu pensava nas palavras que tinha dito. E enquanto as estava ruminando em minha mente, especialmente sobre a pureza de intenção, e como fazendo bem às criaturas, as mesmas criaturas devem desaparecer, fazendo uma criatura com o mesmo Senhor, e fazendo como se as criaturas não existissem, Jesus voltou a falar dizendo-me: No entanto, é esse o caso. Olhe, meu coração é grandíssimo, mas a porta é estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão só as almas desapegadas, nuas e simples. Porque, como você vê, sendo a porta pequena, qualquer impedimento, ainda mínimo, isto é, uma sombra de apego, de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entrem e deleitar-se em meu coração. O amor do próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só, sem poder distinguir-se um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo, que não está transformado em meu amor, eu não o olho como coisa que me pertença. Capítulo 21. 9 de maio de 1899. Lamentos, petições, colóquio com Jesus. Esta manhã encontrava-me num mar de aflição pela perda de Jesus. Depois de muito esperar, veio e se apertava tanto a mim que não podia nem sequer vê-lo. Chegava a pôr sua testa sobre a minha, apoiava seu rosto sobre o meu e assim todos os demais membros. Agora, enquanto Jesus estava nesta posição, eu lhe disse: Meu adorável Jesus, você não me ama mais?
E ele: se não te amasse, não estaria tão perto de ti. E eu voltei a dizer-lhe: como me dizes que me amas se não me fazes mais sofrer como antes? Temo que não me queira mais neste estado. Ao menos me liberte então do incômodo do confessor. Enquanto dizia isto, parecia que Jesus ignorava as minhas palavras e me fazia ver uma multidão de gente que cometia toda classe de infâmias. E Jesus, indignado com elas, fazia cair entre elas diferentes tipos de enfermidades contagiosas. E muitos morriam, negros como carvão. Parecia que Jesus exterminava da face da terra aquela multidão de pessoas. Enquanto via isto, pedi a Jesus que pusesse em mim as suas amarguras, a fim de que eu pudesse livrar o povo. Mas nem sequer nisto me dava ouvidos. E respondendo-me as palavras que antes lhe tinha dito, acrescentou: o maior castigo que posso dar a ti, ao sacerdote e ao povo, é se eu te libertar deste estado de sofrimento. A minha justiça desabafaria com toda a sua ira, porque não encontraria mais oposição. Tanto é verdade que o pior mal para alguém é ser posto em um ofício e depois ser deposto. Melhor para ele se não lhe tivesse sido encarregado aquele ofício, porque abusando e não aproveitando, se torna indigno. Depois Jesus continuou a vir várias vezes no dia de hoje, mas tão aflito que dava piedade e até fazia chorar, talvez até mesmo as pedras. Porquanto pude, procurei consolá-lo. Agora o abraçava, agora lhe segurava a cabeça tão sofredora, agora lhe dizia: coração do meu coração, Jesus, nunca foi tão costume aparecer-te a mim tão aflito. Se outras vezes me fizeste ver afligido, converter em mim tuas amarguras, logo mudastes o aspecto. Mas agora me é negado dar-te este alívio. Quem diria que depois de tanto tempo que te dignastes derramar tuas amarguras em mim e fazer-me partícipe de teus sofrimentos, e que tu mesmo tem feito tanto para dispor-me, agora deva ficar privada? Sofrer por seu amor era meu único alívio. Era o sofrer que me fazia suportar o exílio do céu. Mas agora, faltando-me isto, sinto que não tenho mais onde me apoiar, e a vida me dá incômodo. Ah, esposo santo, amado bem, amada vida minha, faz que voltem as minhas penas. Dá-me o sofrer. Não olhes minha indignidade e meus graves pecados, senão tua grande misericórdia, que não está esgotada. Enquanto desabafava com Jesus, ele, aproximando-se mais a mim, disse-me: minha filha, é minha justiça que quer desafogar-se sobre as criaturas. O número de pecados dos homens está quase completo, e a justiça quer sair fora para fazer gala de sua ira e reparar-se das injustiças dos homens. Bom, para te fazer ver como estou amargurado e para te contentar um pouco, quero verter em ti só meu alento. E assim, aproximando seus lábios aos meus, me enviava seu respiro, que era tão amargo que me sentia amargar a boca, o coração e toda a minha pessoa. Se seu único fôlego era tão amargo, o que será do resto de Jesus? Deixou-me tanta pena que me senti trespassar o coração. Capítulo 22, 12 de maio de 1899. Jesus a alegra. Derrama de seu lado doçuras e amarguras. Passa a jornada junto com Jesus. Esta manhã, meu adorável Jesus continuava a fazer-se ver afligido. Transportou-me para fora de mim mesmo e me fazia ver as ofensas que recebia.
E eu comecei a pedir de novo que derramasse em mim suas amarguras. Jesus no princípio não me ouvia e só me disse: Minha filha, a caridade só é perfeita quando é feita com o único fim de me agradar. E então é verdadeira e é conhecida por mim, quando está despojada de tudo. Eu, tomando ocasião de suas mesmas palavras, lhe disse: Amado Jesus meu, é precisamente por isso que quero que tu derrames em mim tuas amarguras, para poder aliviar-te em tantas penas. E se te peço que libertes também as criaturas, é porque recordo bem que tu, em outras ocasiões, depois de haver castigado, ao vê-las sofrer tanto, a pobreza e outras coisas, mas muito sofreu também tu. Mas quando eu estive atenta e te pedi a importuno, até te cansar, que derramasse em mim tuas amarguras, tanto que agradava em derramar em mim, livrando-as a elas, depois tu ficastes muito contente, não te lembras? Além disso, não são as tuas imagens? Jesus, vendo-se convencido, disse-me: Por ti é necessário contentar-te. Aproxima-te e bebe do meu lado. Assim fiz, aproximei-me para beber de seu lado, mas em vez de sair a amargura, chupava um sangue dulcíssimo, que toda me embriagava de amor e de doçura. Sim, por isso estava contente. Mas não era esta a minha intenção. Por isso, dirigindo-me a ele, disse: Querido bem, o que me faz? Não é amargo o que me dás, mas doce. Rogo-te, derrama tu em mim tuas amarguras. E Jesus, olhando-me benignamente, disse-me: Continua a beber, que depois virá o amargo. Assim, pondo-me de novo ao seu lado, depois de ter continuado a sair o doce, saiu também o amargo. Mas quem pode dizer a intensidade da amargura? Depois que me fartei de beber, me retirei e, vendo sua cabeça que tinha a coroa de espinhos, atirei e afundei em minha cabeça. E Jesus parecia todo condescendente, enquanto em outras ocasiões não havia permitido isso. Como era bonito ver Jesus depois que derramou suas amarguras. Parecia quase desarmado, sem força, todo sossegado, como um humilde cordeirinho, todo condescendente. Eu adverti que a hora era muito tardia, e como o confessor tinha vindo cedo esta manhã para me chamar à obediência, não é que eu soubesse que devia ser chamada pela obediência, porque ante a obediência Jesus me deixa livre. Por isso volta para ele e lhe diz: Jesus Docíssimo, não permitas que eu sirva de incômodo à família e de incômodo ao confessor, com fazê-lo vir de novo. Te peço, faz-me tu mesmo retornar a mim. E Jesus me disse: Minha filha, não te quero deixar neste dia. E eu: Nem eu tenho coração para te deixar, mas só por um pouquinho, para fazer ver à família que estou em mim mesma, e depois voltaremos a estar juntos. Assim, depois de um longo debate, dando-nos um adeus recíproco, me deixou um pouco. Era exatamente a hora da comida e a família vinha me chamar. E se bem me sentia em mim mesma, mas se sentia toda cheia de sofrimento. A cabeça não aguentava. O amargo e o doce bebido do lado de Jesus me dava tal saciedade e sofrimento ao mesmo tempo que me era impossível poder tomar alguma outra coisa. A palavra dada a Jesus fazia-me sentir entre espinhos. Assim, com o pretexto de que me doía a cabeça, disse à família: Deixa-me só, que não quero nada. E assim fiquei livre de novo, e em seguida comecei a chamar o doce Jesus. E ele, sempre benigno, voltou. Mas quem pode dizer o que passei hoje? Quantas graças Jesus fez à minha alma!
quantas coisas me fez entender? É impossível poder expressá-la com palavras. Assim, depois de um longo tempo, Jesus, para acalmar meus sofrimentos, de sua boca derramou um leite doce, e depois para a noite me deixou, dando-me sua palavra de que logo voltaria. E assim encontrei-me de novo em mim mesma, mas um pouco mais livre de sofrimentos. Capítulo 23. 16 de maio de 1899. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha e depois me disse: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e, quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que ruminando bem poderia fazer estar ocupada todo dia em profundíssima meditação. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria ao tempo para fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então, minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olhe um pouco para estas almas. Dizem-se devotas, enquanto as coisas vão à sua maneira. Depois, uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões. Se o confessor não as satisfaz, perdem a paz, e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas. Então acredite em mim, minha filha. Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar-me a minha graça. Quão triste era ver Jesus sofrer por este tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude, e assim terminou.